Então vamos lá, boa noite pessoal. A gente vai iniciar agora nosso encontro do grupo App Vida para a gente discutir um pouco o que nós temos feito em relação ao grupo de auditorias, as melhorias da qualidade dos laudos, para que o grupo receba as informações todo mundo junto e possa opinar e agregar para o crescimento da equipe, tá? Então meu nome é Leonardo, eu sou neuroradiologista. A reunião não é só para quem faz neuro, de jeito nenhum. Às vezes eu vou me atentar a alguma coisa de neuro, porque é a única coisa que eu posso falar para vocês, que as outras eu não entendo. Mas aí vocês peguem e apliquem em cada área que vocês atuam, tá? A ideia é a mesma, né? Para a gente tentar fazer o melhor relatório possível e as melhores práticas aí em relação ao paciente. Deixa eu compartilhar a minha tela. Só me confirmem se vocês estão vendo certinho. Ok? Tá, Sim, Nil? Léo, estamos bem. Beleza. Então, vou começar com essa pergunta para instigar vocês, né? Todos nós somos radiologistas e colocar a gente como vilão da história é estranho, né? É engraçado. Na verdade, quando um laudo ele sai errado ou com alguma discordância, queria que vocês parassem para pensar onde foi o erro, assim, foi o técnico que fez o exame incompleto, mal feito, foi o paciente que mexeu, foi o campo eletromagnético que não era alto. O que aconteceu, né? Ou se a maioria dos erros, nós somos os vilões, né? Vamos chamar assim, os radiologistas. Então, pode parecer estranho, a gente é o maior responsável pela maioria dos erros que a gente tem nessa situação que a gente vai conversar nos próximos minutos. Daí a importância de a gente estar aqui junto discutindo isso, tá? Eu tirei alguns trechos desse artigo, desse site aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Em 2015, os radiologistas, espera-se que eles interpretem uma imagem a cada 3 ou 4 segundos para que eles deem conta da sua demanda de laudo. Em 2018, esse autor e equipe, através desse artigo também, aumentou o reconhecimento dos limites humanos de percepção da imagem e outros fatores e conhecimentos em relação ao papel que o ambiente em que o radiologista está inserido tem a ver com o risco dele errar, tá? E aqui há alguns trechos de 2 artigos que eu separei da Radiographics. Um deles é sobre os erros em radiologia e o outro que a gente vai ver depois é sugestões para a gente minimizar esses erros. Então, o erro diagnóstico em medicina é a maior causa de dano ao paciente, com falhas de percepção, erros ou atrasos diagnósticos estimados em até 10 a 15%. E ainda destaquei esse outro aqui que é para vocês impactarem mesmo que a gente está discutindo, que os erros dos radiologistas, quaisquer que sejam, sênior, júnior, fellow, eles são inevitáveis. Traduzindo para a gente assim, sem mistério, todo mundo vai errar. Né? Eu costumo brincar com os meninos, às vezes, que a minha avó nunca errou nenhum laudo, né? Porque ela simplesmente não dá laudo, né? Então, todo mundo que se dispõe a dar laudo vai errar. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, tá? Os 2 principais tipos de erro nos laudos, que a gente vai chamar, são os erros de percepção e os erros de cognição. O que é um erro de percepção? É quando eu não vi uma alteração. E eles respondem por cerca de 60% a 80% da frequência aí dos erros, tá? E aí, parem para pensar assim, por que eu não vi uma alteração? Eu entendo ela, eu sei interpretá-la, eu estudo há mais de, né, no mínimo, todo mundo que está aqui estuda medicina há pelo menos 10 anos, e eu não vi uma coisa que estava lá na minha cara. Por que isso aconteceu? Então, ou é porque a imagem, obviamente, né, ela era sutil,
ou ela estava fora do meu campo principal de visão, ou simplesmente porque o meu olho, eu tô fadigado, eu não aguento mais olhar computador, ficar na frente da tela. Todo mundo sabe que laudar um exame, por exemplo, complicado segunda-feira de manhã é diferente de laudar o mesmo exame no fim da segunda-feira e quem dirá ainda na sexta-tarde, né? Por exemplo, nos plantões noturnos, nos fins de semana, sem descanso, emendando pós-plantão, né? A gente sabe desse cenário que a gente está inserido, a gente sabe disso. Tem que laudar exame muito rápido, pelo contexto também que a gente está inserido de cada vez mais a nossa remuneração ela ser pautada em produtividade. Distrações do tipo atender telefone toda hora, responder e-mail, tem que ficar discutindo o caso ao mesmo tempo em que a gente está laudando o exame. Ah, pera aí um pouquinho, aí você fecha o caso, volta. Quando você volta, você não lembra onde você parou certinho, né? Distrações de internet, o celular, que hoje em dia é uma parte do nosso corpo e não para, né? E um principal também que eu sempre bato na tecla com os residentes, que a gente está vendo os casos juntos, é o que a gente chama de satisfação da procura, que já a gente fala melhor um pouquinho disso. E o outro erro é o que a gente categoriza como cognição. O erro de cognição ou interpretação, eu vi a lesão, só que eu descrevi a lesão, ok, só que na hora de eu concluir, eu interpretei de um jeito errado, tá? E isso também tem várias causas de por que isso acontece, como é que a gente pode melhorar, a gente vai falar mais para frente. Geralmente, isso é mais implicado em relação a conhecimento, educação continuada, do que as outras causas que a gente falou agora há pouco nos erros de percepção. Um outro cenário também que entra aqui em cognição é quando a gente, por exemplo, está fazendo um laudo comparativo e é muito confortável para a gente, e é um caminho que chega a ser natural, você pegar o laudo comparativo anterior, que pode ser nosso ou de outro colega, e não checar exatamente item por item, como se a gente estivesse laudando um exame virgem ou pela primeira vez, vamos dizer assim. Então, às vezes, uma coisa que o colega no exame anterior interpretou de um jeito, acaba se mantendo dessa forma nos demais controles. Isso também é um erro de cognição. Tá? Essa é uma tabelinha do artigo, que eu não quero que vocês se atentem aqui, eu já enumerei as principais, que é o que a gente já conversou. Então, pelo menos um pouco até agora. O disparado, o principal erro é aquele que eu não vi a lesão, que é o erro de percepção. Dentro daqui, entra esse subitem aqui, que é a satisfação da procura. O que é a satisfação da procura? Eu vou projetar uma imagem agora, não precisa me responder, mas pensem vocês, com vocês mesmos, qual a principal alteração que chamou a atenção de cara para vocês e se existe outra ou não, tá? Essa é a imagem. Essa imagem rodou no Instagram, está rodando esses dias, é uma propaganda de dentista. E porque eu achei muito legal para a gente ilustrar o que a gente está conversando, porque eu mesmo, quando eu vi a imagem, eu só vi que estava faltando um dente, que é o que mais chama atenção para a gente. E aí você esquece da outra coisa alterada, que não tem a sobrancelha esquerda. Então, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, por exemplo, quando a gente está laudando o exame, isso é uma tecla que eu me policio para fazer e que eu converso muito com os residentes também. Toda vez que vocês virem uma alteração importante que eu digo é aquela que saltou aos olhos primeiro, ou aquela que já responde à pergunta do médico assistente. Exemplo, suspeita de AVC, você foi lá e viu que tem um AVC. Esqueçam a alteração principal, aquela que chamou aos olhos primeiro, e laudem todo o resto do exame primeiro. Depois, vocês voltem para aquela alteração que mais chamou a atenção e destrinchem ela detalhadamente. Por quê? Para justamente minimizar o erro da satisfação da procura, né? Tudo bem, eu vi uma imagem hipotenuante de corte subcortical, eu já posso comprar de cara que é um AVC, mas pode ser uma trombose venosa com infarto hemorrágico, pode ser uma lesão infiltrativa, pode ser outra coisa. Então, eu acho que esse algoritmo ajuda muito a gente a minimizar esse item 2, que é a satisfação da procura. Uma outra coisa que eu acho que ajuda é a gente também ser um observador desapegado. A gente olhar, ver o exame, interpretar o que a gente está vendo
e esquecendo, entre aspas, um pouco o que o médico pôs no pedido, para a gente não ficar direcionado, né? Esse é um treinamento que quando a gente vai ficando com mais experiência de ver os exames, a gente acaba não fazendo por já estar com isso mais sedimentado. Mas no início da formação, eu acho que é uma sugestão boa para quem está começando, para os residentes, para treinarem justamente o raciocínio propedêutico, diagnóstico e neuroimagem, e aí depois correlacionarem com a clínica, né, para poder minimizar os erros, tá? O raciocínio falho é aquele em que é o item 3 aqui, aquele em que eu vi o exame, escrevi direitinho, vi tudo que tinha que ver, só que concluí errado. E aí isso esbarra mesmo em know-how, em educação continuada, em atualização, né? Não tem como não pensar dessa forma. O item 4, que é de localização, por exemplo, eu vi um tumor, descrevi o tumor num lobo errado ou num giro errado. Isso eu vejo com muita frequência fazendo as auditorias, por exemplo, em craniotomia. Uma craniotomia frontoparietal, a pessoa coloca frontal ou temporal, né? É um erro de localização, que não é um erro importante, obviamente, não vai mudar a conduta clínica ou cirúrgica, mas é um erro, né? E quando a gente sinaliza isso nas auditorias, não entendam errado. É só realmente um feedback para melhorar as descrições e as interpretações nos próximos exames, né? Só por isso. O item 5, que é o exame anterior, que eu já conversei um pouco a respeito, que é você comprar de cara o laudo anterior, que pode ser nosso ou do outro colega, e justamente por isso acelerar o algoritmo normal que a gente faria se estivesse laudando o exame pela primeira vez, né? Você não faz aquele checklist certinho, vamos dizer assim, que a gente faria se estivesse laudando pela primeira vez, e aí um erro ou uma percepção de uma forma pode ir progredindo nos exames de controle. Quer ver um exemplo bem simples? Recidiva de tumor, às vezes um tumor de baixo grau ou um meningioma, que a gente vem sempre olhando, por exemplo, só o exame anterior, o último, e de repente se você conseguisse olhar todos os anteriores, a gente vai ver que isso está crescendo cronicamente devagarzinho. Só um exemplo, tá? Aqui eu printei a tela que a gente tem quando vai fazer as auditorias, tá, pessoal? Não sei se todos já tinham visto. Aqui do lado, no cantinho que eu não coloquei, é o laudo que a gente está fazendo a auditoria. E desse outro lado os apontamentos que a gente vai fazer. Como é que eu costumo fazer para ganhar tempo? Porque é o mais frequente mesmo. E é uma coisa minha, tá? Eu só tô compartilhando com vocês uma coisa minha. Cada auditor vai fazer de um jeito. Eu já deixo ticado aqui concordo e técnica, porque em geral esse é o mais frequente. É mais frequente que eu concorde, que a gente concorde com vocês, ótimo. E é mais frequente que a técnica esteja correta. Ótimo, então eu já deixo clicado aqui, que na maioria das vezes vai dar certo. Essa maioria das vezes tem girado em torno de 80%, tá, pessoal? O não concordo tem ficado em torno de 20%, tudo bem? Então, quando eu coloco não concordo, eu preciso subclassificar aqui o de percepção, que a gente já conversou, cognição, que a gente já conversou também, comunicação, de repente a maneira de descrever ou de passar a conclusão ou de sugerir um controle se perdeu um pouco. Eu acho que aqui pode entrar como comunicação, perdão. Ortografia são os erros de digitação, do speech ou de digitar, né? Erro de acento, enfim. E limitações técnicas, que é quando houve algum problema no processamento do exame, a qualidade não ficou tão boa, não chega a ser um não concordo em relação ao próprio laudo, né? Mas sim em relação ao exame, tá? E o sistema não deixa que eu conclua a auditoria se eu não explicar para ele se houve impacto na conduta clínica ou cirúrgica, tá? Então, eu preciso estipular aqui sim ou não, e isso gera uma porcentagem, um número que depois o pessoal levanta todos esses números para a gente, a Nina depois pode falar melhor isso para vocês, que a gente tem uma meta a cumprir em relação a esses impactos, né?
Então, entendo que quando a gente manda os e-mails e coloca esse item de impacto, que a gente sugere que o laudo seja realmente revisto e feito um adendo ou uma correção, é porque não teve jeito, de jeito nenhum, que a gente não colocasse aqui. Entenderam, pessoal? Eu pelo menos, quando eu estou fazendo, eu evito ao máximo clicar aqui, porque é um número estreito e a gente sabe que realmente tem que clicar aqui aquele que vai mudar conduta. Então, por exemplo, veio com controle de esclerose múltipla e surgiu uma lesão, ou teve uma lesão que impregnava e não foi vista. Não tem como a gente não colocar que vai ter um impacto na conduta, concorda? Ou um tumor que cresceu e foi descrito que está estável, tudo isso entra aqui, né? Entenda o que eu estou falando? A gente é muito criterioso para colocar isso daqui, e quando a gente coloca, e aí dispara o e-mail para vocês, realmente é porque caiu nesse cenário aqui, tá joia? E o super laudo, que é quando o laudo, obviamente, não teve nenhuma discordância, e a gente sabe, pessoal, quando a pessoa deu o laudo, um laudo diferenciado, no sentido de querer ao máximo vender esse produto no bom sentido, da melhor maneira possível, se esforçou, descreveu tudo que tinha que ser descrito, e já eu vou entrar um pouquinho nisso, e tentou fazer a diferença para o paciente e para o médico assistente, que é o consumidor, né, na verdade. Ele é o nosso cliente, quem pede o exame é o médico assistente. Então, a gente sabe, a gente tem esse feeling quando a pessoa simplesmente liberou por liberar o laudo e próximo, e fez um super laudo, não querendo fazer um super laudo, mas que realmente foi feito, e esse é o caminho que deve ser seguido, tá? Eu entendo que muitas vezes não dá para fazer, de novo, a gente está num cenário de muita produtividade, de muitas vezes exames complexos, de muito volume, a gente entende tudo isso, eu estou no mesmo barco que vocês. Eu trabalho em vários outros locais em que eu não audito o exame, eu sou auditado. Então, todas as correções que vocês recebem, eu também recebo. Então, estou falando tanto do meu lado aqui, quanto como laudando os exames, tá, gente? Aqui é um print que eu fiz do bloquinho de notas que a gente tem no celular, durante os meses em que eu tenho feito as auditorias. Eu entrei no grupo, se eu não me engano, em outubro. Acho que eu comecei a fazer em novembro. E aí eu costumei escrever os erros mais frequentes para que justamente em algum momento, e a gente está fazendo isso agora, eu pudesse retornar isso para vocês, discutir em conjunto, para ver o que vocês acham, com algumas sugestões de melhora e de discordância. Vocês podem não concordar, não tem nenhum problema, assim que a gente vai melhorar, tá? Então, no momento a listinha está assim, nas próximas reuniões talvez aumente aqui, ou se a gente sentir que for melhorando, talvez diminua, porque os erros vão sendo menos frequentes, pelo menos os mais comuns, que são esses aqui que eu estou mostrando, tá? Então, eu vou falar alguns, às vezes com um tom de, entre aspas, brincadeira para chamar a atenção para vocês, e vocês depois me deem esse feedback também do que vocês acham, tá? Aqui são os erros mais frequentes, tá bom? É muito comum a pessoa não graduar a microangiopatia. Eu acho que a gente deve graduar, porque é diferente você passar um laudo de uma microangiopatia incipiente, de uma microangiopatia leve, de uma moderada, de uma acentuada. Exemplo, paciente de 60 anos com uma microangiopatia incipiente, se eu concluir o exame como exame sem alterações significativas para a faixa etária, não está errado, concorda? Agora, esse mesmo paciente, se tiver uma microangiopatia acentuada, opa, isso é muito diferente. Então, assim, eu acho que a gente deve graduar a microangiopatia. Léo, vou ficar colocando classificação, epônimo. Minha opinião pessoal, eu tento colocar o menos de epônimo possível nos laudos, porque senão fica um laudo muito burocrático, com muito nome, muita coisa técnica do radiologista, que às vezes não interessa para quem não é radiologista, entendem? Mas eu também entendo que alguns colegas colocam as classificações porque já me falaram que pedem, que os neurologistas pedem que coloquem. Então, FASECAS, por exemplo, e outras que vocês se lembrarem. A que eu costumo colocar quando é alguma coisa de declínio cognitivo, memória, é o MTA, a escala de Sheltens, porque
eu acho que ela vale a pena e faz sentido para a gente tentar objetivar uma graduação que é subjetiva, que é a do hipocampo, tá bom? Esse aqui, evitar falar achados adicionais desnecessários, é muito engraçado, por exemplo. É engraçado brincando com vocês aqui. É muito comum a gente ver nos laudos uma tomografia de crânio, como vem desvio de septo em tomo de crânio. E assim, para e pense, pessoal, para que a gente vai falar de desvio de septo numa tomo de crânio para cefaleia ou para AVC? Assim, faz sentido para vocês isso? E aí, às vezes, a pessoa coloca desvio sinuoso ou desvio para a direita ou para a esquerda, e às vezes não, ou às vezes erra o jeito de escrever o desvio, e um relatório que eu podia auditar como concordo, eu tenho que auditar como não concordo, porque às vezes errou no desvio. Mas é um achado que, ao meu ver, não precisa ser colocado. Entendem? Léo, você está falando para eu não olhar o septo, para eu não olhar os seios da face no exame de crânio? De jeito nenhum. Eu só acho assim, coloque os achados adicionais relevantes. Então, tô lá, laudando um crânio, ok, cefaleia, papapá. Ah, tem uma erosão no septo, pode ser uma granulomatose com poliangeite, tem um tumor no septo, ok. Todo mundo vai descrever, vai colocar no laudo, joia. Agora, mínimos espessamentos mucosos, cisto mucoso de retenção, que todo mundo tem, ainda mais aqui em São Paulo que a gente vê, né, que o ar é ruim, cheio de poluição, todo mundo tem espessamento mucoso. E pegando aí nesse mesmo gancho, não é infrequente que a gente pegue descrições de sinusopatia e de otomastoidopatia para tudo que é espessamento mucoso e acúmulo de secreção nas mastoides. Então, cuidado, pessoal, em ficar usando esses termos, porque a pessoa que vai receber o laudo vai achar que é uma sinusite, vai entrar com antibiótico, entendem? Então, assim, nesse gancho, eu particularmente, e depois queria ouvir a opinião de vocês, eu acho assim, achados adicionais irrelevantes não precisam ser descritos, tá? Outro exemplo, estou laudando ressonância de coluna lombar. Todo mundo tem cisto renal, para que ficar colocando cisto renal? A não ser que seja um cisto gigante, ou um cisto complicado, ou um cisto complexo, que eu acho que pode ser um tumor, aí sim, descreve, põe um estudo específico. Agora, falar que tem cisto renal, são coisas que eu acho assim, quanto menos a gente colocar, menos a gente erra desnecessariamente. Pensem sempre em quem está lendo o exame. A pessoa que pediu um exame de crânio, ela não quer saber se o septo está torto. Se ela quiser saber isso, ela vai pedir exame dos seios da face. Sabe, assim? Depois vocês podem me debater, é só um jeito que eu penso e queria discutir com vocês. Indicação e informações clínicas, aqui eu acho um tópico importante também. Qual é a principal, na minha opinião, qual que é o principal motivo da gente colocar isso daqui? Indicação ou informação clínica? O principal motivo o número 1 que eu acho, é a gente se proteger. Porque se depois o laudo voltar e o médico falar assim, você não viu, aí eu vou falar, mas qual era a sua indicação? Qual era a sua hipótese clínica baseada na anamnese no exame físico? O que você pensou? Ah, você não colocou nada para mim de indicação clínica, de informação clínica. E a gente sabe que, eu também falo isso muito, a qualidade do laudo, ela é diretamente proporcional à qualidade do pedido médico. Quanto mais o pedido médico é bem feito, mais informações clínicas a gente tem, mais a gente se sente na responsabilidade e na obrigação, no bom sentido, de entregar uma resposta para aquele médico que fez o pedido dessa forma. Certo? O outro ponto que eu acho importante, além desse de nos proteger, é que a gente não esqueça de olhar ativamente e depois de ter lido o laudo e antes de apertar o assinar e liberar, vocês leem o laudo, leem a indicação clínica e falam assim, o meu laudo responde a pergunta do médico solicitante. Se o seu laudo não estiver respondendo a pergunta do médico solicitante, está errado. Você talvez escreveu um monte de coisa lá, tá tudo certinho, mas que não resolveu, não precisava e não foi o que o médico queria. Então, acho que esses são os dois principais pontos em relação a esse tópico. Léo, várias vezes eu estou laudando um exame em que eu só tenho
informações clínicas referidas pelo paciente, em que eu não sei se são confiáveis, concordo plenamente. E aí, utilize-as se você achar que pode e achar necessário, ou, às vezes, não tem jeito, elas não chegam para nós, ou tirem esse tópico ou coloquem não disponíveis ou não consta. São sugestões também, tá, pessoal? Deixem bem claro se o método tomo ou ressonância usou ou não contraste na técnica, tá? Esse é um erro que a gente vê também, a maioria de vocês acerta aqui, mas muitas vezes está errada a descrição de se usou ou não contraste por um motivo simples, a gente sabe. Pegou uma máscara trocada, né? Porque todo mundo sabe ver se o exame tem um contraste ou não. É simplesmente porque a máscara foi trocada, tá? Então deixem isso bem destrinchado, porque a título de convênio, a título de respaldo, depois se o paciente teve uma reação alérgica, se o exame foi completo com contraste ou não, coloquem. Quando o exame é com contraste, vocês colocam certinho, tá ótimo, não tem problema. Um cenário que às vezes acontece é o exame não ter contraste e às vezes tá lá que tem o contraste ou simplesmente o colega não mencionar que não tem. Fica meio duvidoso na técnica se usou ou não. Deixem isso explícito, uma sugestão, tá? Outra sugestão, nos casos, por exemplo, de tomografia de crânio, é que a gente use o termo crânioencefálica, porque o crânio, né, é só o osso, dá a impressão que a gente está olhando só a calota, né, e a gente está olhando o encéfalo também, então, só uma sugestão também de nome. Às vezes a gente vê esses aqui também, ó, máscaras em que falam quantos canais tem a tomografia ou quantos Tesla tem a ressonância. Evitem, porque, sinceramente, a gente tem certeza se aquela máquina daquele serviço, a gente lauda de vários serviços aqui no app, vocês têm certeza quantos canais tem aquele aparelho? Eu não tenho. Então, assim, a gente resume tudo isso aqui que eu estou tentando conversar com vocês assim. É algo que vocês vão escrever para dar a chance de vocês errarem? Não escrevam. Entendem a mensagem? É simples assim. Às vezes, quando eu estou num serviço em que eu sei que a ressonância, por exemplo, é de 3 Tesla, ou eu tenho certeza quantos canais é que ela tomo, e eu quero difundir que o serviço em que eu trabalho tem aparelhos diferenciados dos demais serviços, então tem muitos canais na tomografia, tenho 3 Tesla na ressonância, aí eu coloco, com o simples motivo de propagar para o médico assistente, para quem pega o laudo, que o nosso serviço tem aquelas máquinas de última geração, só por esse motivo. Detecção de alterações da célula turca, da hipófise e dos nervos ópticos tem passado muito batido, por um motivo que eu acho que é simples. A gente não olhou para eles. Porque quando a gente olha, não tem dúvida, a gente detecta. Então, vê se a célula turca está parcialmente vazia, vê a tortuosidade dos nervos, a proemência licórica. E às vezes o paciente está com cefaleia, mas não é aquela cefaleia que te deixou muito confortável para você já de cara abrir o exame e pensar que é uma hipertensão intracraniana. Então, você olhe ativamente no exame. Não esqueçam de olhar a célula e os nervos ópticos. Coloquem sempre também no sagital para ver se está vazio ou não. E aí vocês vão interpretar de acordo com os demais achados, a idade do paciente e outros dados clínicos do exame oftalmológico, tá? Sempre fazer conclusão do laudo. Vocês vão ver no artigo que eu separei da Radiographic sobre esses assuntos, a conclusão, pessoal, é a parte mais importante do nosso relatório. Então, se você faz um relatório que não tem conclusão, você deixou de fazer a parte mais importante do relatório. Sempre mesmo, todos os exames têm que ter conclusão? Aí eu acho que vai do bom senso. Então, por exemplo, exames de seios da face, eu acredito que não precisa, porque fica muito repetitivo. Geralmente é um laudo mais descritivo, e aí fica repetitivo. Exames de controle, na minha opinião também, eu acho que a gente pode não fazer conclusão, porque é um controle evolutivo, você só vai reafirmar as alterações estáveis que são importantes e fazer a evolução temporal das outras que mudaram. E aí ficar fazendo conclusão toda vez. Imagina um médico oncologista que lida com laudo comparativo o dia todo, a vida inteira.
ele ficar pegando laudos de 1 ou 2 páginas entre um paciente e outro. Eu, conversando com os oncologistas que eu já conversei, prefeririam de outra forma, prefeririam que fosse um pouco mais direto, e já vou falar um pouquinho mais disso. Eu vejo que alguns de vocês escrevem no laudo assim, que esse exame foi realizado em caráter de urgência. Não estou criticando isso, não, mas eu não entendo por que colocar. A nossa responsabilidade em laudar um exame de urgência é a mesma de laudar um exame eletivo. Então, eu não entendo por que se coloca essa frase. É como se eu colocasse exame realizado em caráter eletivo. Tipo, a mesma atenção que eu tenho que ter para um para o outro, sabe? Em relação à sinusite aguda, a gente já conversou um pouco. Reservem esse termo quando vocês virem espessamentos mucosos e acúmulo de secreção de moderado para acentuado com formação de nível líquido. Não fiquem escrevendo sinusite aguda para tudo que é espessamento e acúmulo de secreção e utilizando termos de sinusopatia. Isso gera antibiótico terapia desnecessária. Às vezes você justifica erradamente a cefaleia de um paciente, tá? Isso aqui também a gente vê muito, né, que é colocar o acento na palavra cefaleia, mudou, né? Não tem mais esses acentos nesses ditongos, né? Às vezes, relatórios duplicados, também por cópia de máscara ou Ctrl+C, Ctrl+V, 2 vezes, né? E aí fica duplicado. E, de vez em quando, também a gente vê o colega escrever que o laudo foi descritivo. Também não vejo porquê de você, dentro do seu corpo do relatório, você escrever que o seu laudo é descritivo. Basta a pessoa ler o laudo, ela já está vendo que é descritivo. Basta a pessoa também já ver o laudo e ela está vendo se ele é conclusivo. Tá? Então, esses foram os tópicos mais frequentes que eu vi nesses meses fazendo isso, que eu acho que se a gente conseguir alinhá-los ou minimizá-los, vai ajudar muito vocês e nós, né, que fazemos os laudos, e as auditorias, e, consequentemente, minimizar os impactos e os e-mails que a gente manda dessas correções, tá? Tudo bem, então eu vi que eu, radiologista, eu sou o principal vilão da história, mas quem dá o laudo é o radiologista, e eu acredito que vai continuar sendo assim, mesmo com a inteligência artificial. Então, como é que a gente pode fazer para minimizar os erros? Eu queria que vocês saíssem desse bate-papo nosso assim, nós vamos errar, nós vamos continuar errando, mas nós também vamos fazer de tudo para que isso seja minimizado, que é o que a gente está fazendo, tá? Então, educação continuada, não tem jeito, pessoal. A gente fez medicina, a gente fez radiologia, a gente fez neuroradiologia. Quem acha que dá para trabalhar sem educação continuada, sem estudar frequentemente, eu sei que ninguém aqui acha, que quem está aqui não precisa ouvir isso, mas a gente sabe, né? Não tem jeito. Tudo muda muito rápido, então, quanto mais a gente estiver inserido em ambiente acadêmico, em ambiente multiprofissional, institucional, congresso, só vai agregar para a gente que dá os laudos e passa esse produto para o médico e para o paciente. Esse segundo tópico, ele gera uma discussão danada, né? A gente, na maioria dos serviços que eu conheço, eu acho que vocês também, a carga horária, em geral, ela é de 6 horas, né? Ela é das 7 às 13 e das 13 às 19. E aqui eu acho que a gente tem que... Não estou falando para mudar o sistema, mudar a empresa, não é isso. É passar para vocês a ideia de que aumentar a carga horária de trabalho não é igual a aumentar a produtividade. E vou dar uma pausa proposital para vocês pensarem. Vocês concordam comigo? Vocês acham que a gente é tão mais produtivo assim se a gente trabalhar muito bem durante 5 horas? Ou se ao invés de trabalhar durante 5 horas, a gente ficar até às 7 sentado, trabalhando, dando laudo? Vocês acham mesmo que essa produtividade ela vai ser muito maior? E outro ponto, ainda que ela seja maior,
Vocês acham mesmo que a gente consegue ficar durante 6 horas na frente de uma tela de computador, vendo o exame o tempo inteiro, rodando o exame na tela o tempo inteiro, olhando para esse monitor, olhando para esse, atendendo o telefone, discutindo com o residente, orientando o exame na máquina, discutindo com o médico assistente que desce para ver o caso? Vocês acham mesmo que a gente consegue fazer isso bem feito, simplesmente aumentando a produtividade? Eu acredito que não, mas aí vai de cada um, né? A ideia não é mudar o sistema, não é nada disso. É só fazer vocês enxergarem um pouco fora da caixinha, que aumentar a produtividade não significa que isso tem que ser feito à custa de aumento da carga horária. E aí vai os números de baixo, por exemplo, os itens de baixo. Se você trata bem o seu funcionário radiologista, se você garante a ele um ambiente agradável, se ele está se sentindo bem no serviço que ele trabalha, se as interrupções e as distrações às quais ele está exposto são as mínimas possível. Mas você está falando que você quer trabalhar num lugar, dar laudo e ninguém te interromper, ninguém parar para conversar com você? Não é nada disso. A gente sabe que isso acontece. Mas tentar, de alguma forma, e existem formas para isso, que a gente pode discutir em outro momento, criar cenários diferentes. Então, por exemplo, aquele cara que está naquele lugar, aquele dia, é o cara que vai produzir, que vai baixar a pilha, que tem que entregar número. Aquele cara com aquela expertise, naquele dia e naquele local, é o cara que vai ficar responsável por orientar os exames, por discutir com os residentes, por fazer as revisões de laudo que os médicos solicitantes fazem. Entendem? Se a gente otimizar o que cada um tem que fazer naquele intervalo de tempo que a pessoa está ali trabalhando no hospital, na clínica, dá para a gente fazer um serviço muito bem feito, otimizado, de qualidade e não necessariamente com extensão da carga horária. E é isso que eu estou tentando falar para vocês, tá bom? Os checklists é aquele passo a passo, aquela receita de bolo que a gente tem mentalmente na cabeça para laudar os exames. Então, a gente também fala isso muito para os residentes que no começo ficam meio perdidos, né? Qual sequência olhar primeiro, o que olha, o que não pode deixar de olhar em cada sequência. Criem um checklist na cabeça de vocês, e aí não tem certo ou errado, não é o meu ou o seu, aliás, é o seu, né, que você vai criar, a partir da experiência que você acumula ao longo dos anos de trabalho e das pessoas que você teve a oportunidade de acompanhar, e aí pegar o que você acha de bom de cada um e monta o seu. E aí você faz daquele jeito. O importante é que você faça sempre do mesmo jeito, sempre. Por quê? Porque aí você não erra. Mentira, não é isso. Aí você erra menos, é o que a gente está falando, né? Tá? O peer review, que é o mesmo nome da auditoria, que, de novo, a ideia do peer review é justamente, é o título desse slide, é minimizar o erro. Não é sacrificar o colega, não é apontar o dedo. Não. A gente sabe que o médico do dia seguinte é mais fácil. Eu corrigindo um laudo, de repente é mais fácil do que você que estava ali no fogo cruzado, na linha de frente, tendo que produzir um monte, respondendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente sabe disso. Então, a ideia, de novo, é minimizar o erro, tá? Não é apontar nada de ninguém. A inteligência artificial, com certeza, é uma ferramenta excelente que a gente tem que usar para nesse caminho de minimizar o erro. Exemplo, bolei um algoritmo em que eu coloquei no meu serviço em que todos os exames que forem feitos suspeitas de hemorragias intracranianas, a inteligência artificial já detectou com aquele algoritmo e subiu na lista como prioridade para eu laudar primeiro assim que eu chego no trabalho. Se isso for feito, os erros de percepção eles vão ser minimizados, os erros de falha de comunicação, e aí entra o último, que é o achado crítico, e os erros de atraso diagnóstico também. Então, é nesse cenário que eu enxergo a inteligência artificial. É criação de algoritmos para ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho, otimizar esses exames urgentes que têm que ser feitos, e, com isso, a gente radiologista, ser humano e não máquina, pode abrir mão um pouco dos trabalhos burocráticos que às vezes a gente tem que fazer. Exemplo, ficar reconstruindo coisa manual na workstation, ficar reconstruindo perfusão, espectro, e aí vai, tem vários exemplos. Para que a gente use a nossa capacidade de
cognição, interpretação que o algoritmo da inteligência artificial não tem. Ou, se tem, ele é extremamente falho aos mínimos erros, que é uma coisa que eu acho que é extremamente complementar ao nosso trabalho enquanto humano laudando. A gente muitas vezes consegue tirar leite de pedra com várias adversidades. Exemplo, exame torto, exame mal feito, exame incompleto, falta de pedido médico bem feito, falta de exame anterior. Tudo isso, na mão da inteligência artificial, o algoritmo ele encerra, porque ele não acerta. A gente, muitas vezes, com tudo isso, a gente ainda tira leite de pedra e consegue fazer o melhor. Então, se os dois se juntarem, a gente sabe que o efeito ele é sinérgico e não competitivo, igual a gente tem a ideia, ou tinha pelo menos, quando esse assunto começou a surgir para a gente, né? E o achado crítico, que é a ideia do achado crítico é justamente a gente minimizar o erro de atraso de diagnóstico. Quando eu falo atraso de diagnóstico, às vezes, não é que o radiologista demorou para dar o laudo ou não viu, é que você viu rápido, laudou certinho, mas nada disso adiantou, porque o médico assistente que cuida do paciente não viu o que você escreveu ou não viu a imagem da lesão do achado crítico. Então, não adianta nada a gente ter feito o nosso serviço se o produto não resolveu para quem pediu. E no fim da linha, obviamente, para o paciente. Então, essa é a ideia do achado crítico. Tá? Além de ser um instrumento extremamente legal que a gente tem de nos proteger. O paciente tinha um achado crítico, você não comunicou. Mas eu tentei ligar para o médico, não consegui. Tentei ligar para a enfermeira do andar, ela não deu moral. Mandei mensagem no WhatsApp e ele não viu. Caixa postal. Nada disso tem nenhum valor se vocês não tiverem documentado isso em algum lugar, e aí pode ser no laudo, e aí pode ser no prontuário eletrônico que tiver na sua instituição. O que eu mais tenho familiaridade é com o TASI, que isso funciona muito bem. A gente põe um achado crítico no CareStream e quando qualquer profissional abre o prontuário do paciente no TASI, já pula na tela um achado crítico, então facilita, tá? Essa é a ideia. Então, o que vocês acham que é o principal produto que o radiologista tem? É o tanto de publicação que ele tem lá no currículo, no Lattes, que vai rodando a barrinha aqui pequenininha do rolar aqui das páginas? É aquele radiologista que acerta tudo que é caso raro nas reuniões e todo mundo fica, nossa, como que ele acertou aquilo, não sei o que, não sei o que? Ou é o laudo, pessoal? O que vocês acham? Eu não estou falando que é só um, não, tá? É claro que tudo isso é importante na nossa formação, no nosso currículo, mas é no laudo que você está ali, entre aspas, sozinho, que você escreve o que você viu, às suas custas, em que você assinou e mandou para alguém. Então, esse é o seu produto, tá? Se é o seu produto, tem que ser o que a gente mais se preocupa, o que a gente mais tem que caprichar e tentar fazer o melhor. Concordam comigo? O resto é tudo importante, a gente sabe. Publicação para o currículo, network, instituições acadêmicas, pós-graduação, a gente sabe de tudo isso. É extremamente importante a gente ter um papel proativo nas reuniões e a gente muda muita conduta quando a gente participa das reuniões, principalmente as multidisciplinares, né? A gente vê isso acontecer na prática. Mas o seu produto, se a gente for para escolher um aqui, na minha opinião, o seu produto é o laudo. E é o que a gente está batendo na tecla aqui. E aqui eu só transcrevi do artigo que a conclusão é a parte mais importante do laudo, né? Então, de novo, se o seu laudo não tem conclusão, repense. Quantos de vocês já ouviram, por exemplo, que o neurocirurgião não lê o laudo? Eu escuto isso todo dia. Isso é um trabalho de formiguinha. Se você põe isso na sua cabeça que o seu produto é o laudo, que você tem que fazer aquilo da melhor maneira possível, e isso de novo, é um trabalho de formiguinha, com o tempo, vocês podem ter certeza que o seu laudo ele vai começar a ser lido. Pode ter certeza. E discutido, e mudado conduta, e mostrado para os outros colegas, e isso agregado valor para você,
e para o serviço que você trabalha e defende. Mas ainda assim, mesmo o seu laudo sendo lido, as pessoas leem a conclusão do laudo. Então, aquele laudo de coluna do idoso que tem 1000 alterações degenerativas, que às vezes dá 1,5 páginas, 2, é perfeitamente factível que a gente resuma aquilo na conclusão e facilite o trabalho de quem pediu o exame para a gente, porque ele só vai ler a conclusão, tá? E quando vocês leem esse artigo, tem vários tópicos, vários quadrinhos, alguns itens são importantes, que eu vou destacar alguns deles, não todos, para a gente não estender muito aqui. Seja objetivo, seja claro. Escreva o que é relevante. Pense sobre os próximos passos. E aí, por exemplo, outros exames complementares para elucidar diagnóstico. Você, radiologista, você faz parte do algoritmo da mesa redonda de discussão de caso do paciente. Você tem sim autonomia para sugerir controle evolutivo, você tem know-how para isso, então faça. Esses são alguns pontos que eu acho que a gente pode discutir dessa parte aqui. Esse é um outro quadro também do artigo, que é bem extenso, mas eu quero destacar uma coisa bem simples para vocês. Esse quadrinho aqui é sobre achados na descrição do relatório, e esse outro quadrinho é sobre a impressão diagnóstica. Percebam que sempre a tendência das pessoas que fizeram o artigo, da equipe do artigo, é que, após as revisões, tanto as descrições quanto as conclusões sejam mais enxutas. Podem ver que de uma coluna para outra, sempre o que está escrito geralmente diminuiu, tá? E isso é uma coisa que eu defendo, e às vezes dá controvérsia, que eu tenho na minha cabeça que o laudo para ele ser robusto, e quando eu digo robusto é ter escrito tudo o que precisa e responder a pergunta do médico e ajudar na conduta. Esse laudo, para mim, ele não precisa ser longo, ele não precisa ser de 2, 3 páginas. E mais, ele não precisa ser extremamente descritivo. Exemplo, e isso é uma curva de aprendizado. No início, quando a gente está começando, a gente é muito descritivo. Então, estou lá fazendo ultrassom e vou descrever que tem uma imagem hiperecogênica com formação de sombra acústica posterior no rim, medindo tanto. Por que eu preciso escrever isso se eu posso escrever cálculo? É engraçado, mas é assim. E durante muito pouco tempo na nossa formação, a gente é ensinado sobre como fazer laudo. A gente acaba fazendo o caminho que eu falei antes, né? Pegando experiência, se moldando de acordo com várias pessoas que a gente acompanha e montando o nosso jeito. E no Brasil ainda, a gente tem uma cultura em alguns locais ou de alguns solicitantes de às vezes não entenderem que um laudo bom e robusto, ele pode ser curto. Eu mesmo já recebi revisões de laudo porque o meu laudo ficou pequeno. Simplesmente porque eu não repeti várias coisas que já tinham sido repetidas 1000 vezes, que o paciente ou o médico já sabia, que não ia fazer mudança nenhuma de conduta na evolução daquele paciente, mas que a pessoa pegou a página, viu que o laudo estava curto e aí não gostou. E aí você vai brigar e discutir com cada um? Não, não é isso que eu estou falando. Eu só estou tentando passar a ideia para vocês que essa tendência de o laudo ser mais curto, mais direto, mais objetivo, ela já está aí, é uma tendência e me agrada. Eu gosto desse tipo de posicionamento. E outro ponto nessa mesma linha é a gente não lembra disso. Então é o seguinte, vocês têm que lembrar que quem vai ler o laudo não é radiologista e às vezes não é médico, é o paciente. Então, muitas vezes, você ficar descrevendo que aquele foco tem hipersinal em T2 e flare, não causa nada na difusão, não realça, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para quem vai ler, são informações vazias que não precisavam. Tá? Eu vou tentar explicar. Por exemplo, esse é um exemplo que eu coloquei de neuro aqui. Do lado esquerdo é antes da revisão e do lado direito é depois da revisão. Vejam que sempre o laudo fica mais curto.
Essa é a sugestão dos autores, tá? Que o laudo fique mais curto e todas as informações que estão aqui, nada se perdeu. Aí eu coloquei um que eu sempre vejo, é esse daqui, ó. Múltiplos focos com hipersinal em T2/flare na substância branca dos hemisférios cerebrais, de limites bem definidos, sem restrição à difusão ou impregnação anômala pelo contraste paramagnético. Perfeito. Descrição radiológica linda. Quatro linhas para falar de 2 palavras, talvez. E aí só faltou graduar microanjo, que nem a gente já conversou. Sabe? Então, assim, eu prefiro um negócio mais clean, mais curto. Toda a informação que está nessas 2 palavras está nessas 4 linhas. Às vezes a gente não tem certeza que é microanjo. Às vezes a gente tem dúvida se é outra etiologia, se é lesão desmineralizante. E aí, nesses cenários de dúvida, eu acho que cabe as descrições técnicas radiológicas, porque eu estou descrevendo e ao mesmo tempo fazendo raciocínio e me respaldando. Mas quando vocês sabem o que é, que eu acho que não precisa chover no molhado, entende? Pode ser mais curto. Tudo bem? Essa é a ideia desse artigo de criar relatórios melhores, com menos erros, mais concisos. Aí eu coloquei aqui só uma sugestão também de estruturar o laudo. Então, peguei um laudo aleatório aqui, normal. Aqui, no caso, é uma ressonância do encéfalo. Sempre, obviamente, a gente vai colocar a técnica do exame. E aí eu acho que não precisa destrinchar pormenorizadamente tudo. Axial em tal sequência, coronal em tal, sagital. Simplesmente coloquem as ponderações e coloquem se tem ou não contraste, porque aí você já deixa a técnica, ela fica meio que pronta e serve para ser usada na maioria das máscaras, na maioria dos casos. E aí você só acrescenta o que for peculiar de cada caso, né? Às vezes fez coronal dos hipocampos, aí você acrescenta, ou fez um fiesta, aí você coloca. Mas eu acho que esse jeito fica mais curto, geralmente dá menos que uma linha, você passou a informação que precisa, você não entregou de mão beijada o jeito certinho que você protocola o exame para o outro colega tentar fazer igual. Então, tem várias nuances, né? A informação, a indicação clínica, a gente já conversou, né? Acho que a gente pode fazer mais ou menos dessa forma. Estudo comparativo. Sempre. Melhor quando fizer sentido, né, gente? Eu não vou fazer um estudo comparativo com o exame anterior que era normal ou que não faz sentido no contexto ali do caso. Eu brinco que o melhor amigo do radiologista é o exame anterior. O segundo melhor é o controle, né? Não faz mal para ninguém. Sempre comparem, tá? Ah, mas é um método diferente. Às vezes dá para comparar com um método diferente. Exemplo, tomografia com ressonância ou vice-versa. Às vezes não dá. Às vezes é um raio-x de crânio. Às vezes é um PET. Aí eu costumo usar a palavra estudo conjunto, porque a análise das informações que outro método me passou, ainda que eu não consiga usar ele como comparativo, eu posso usá-lo em conjunto para eu raciocinar em cima desse método, tá? Ou, se naquele caso é importante que a gente tenha um exame comparativo, mas o paciente não quer trazer, não pode trazer porque mora longe, perdeu, não tem, coloque indisponível, ponto. Para a pessoa não achar que você laudou aquele exame e simplesmente não quis olhar o comparativo, não se preocupou em olhá-lo, sabe assim? Tá? E aí a máscara, as descrições aqui bem enxutas, né? Cada um tem a sua, não tem problema nenhum, aqui é só uma sugestão. E sempre, conclusão do laudo. Impressão, conclusão, opinião, aí vai do gosto de cada um. Né? Então, acho que já deu quase 1 hora que eu estou falando, não vou me estender mais. Eu comecei o nosso bate-papo com esse slide, que era para chamar a atenção de vocês, mas eu realmente gostaria que vocês saíssem do nosso bate-papo diferente, né? Que a gente encarasse esse cenário dessa forma. Que a gente é o responsável pelos laudos, sobretudo pelos acertos. Nós somos os seres humanos que vamos olhar, não é a inteligência artificial, não é mais ninguém, é o radiologista. E assim como a gente é responsável pelos acertos, a gente sabe que nós erramos e vamos continuar errando.
mas a gente também vai fazer de tudo para minimizar esses erros. Com tudo isso que a gente conversou, e não tem fim, né, pessoal? Foi só um bate-papo inicial aqui para a gente alinhar com toda a equipe, com todo o grupo. De novo, eu encerro, então, agradecendo a Nina e o Dr. Pablo pela... Na verdade, a Nina e o Dr. Pablo são os gestores que mais me apoiam nas ideias que às vezes a gente tem, né, Nina? Às vezes eu sou muito hiperativo no sentido de querer mostrar e fazer, mas é sempre com a ideia de tentar melhorar, e todos do grupo, para vocês terem as mesmas informações que a gente está conversando, que a gente está pensando, e aí todo mundo crescer junto. Acho que essa é a ideia. Foi isso que eu tentei passar aqui para vocês nesse bate-papo aí. Tá bom? Obrigado de novo. Agradeço todo mundo que conseguiu entrar, depois de um dia longo aí de trabalho. E agora que eu estou vendo o chat aqui, que tem algumas questões, Nina, se a gente quiser passar para o chat, ou também vocês falando aí no vídeo, no áudio, tá? Vocês que mandam. Ô, Léo, primeiramente, quer falar, doutor Pablo? Não, eu achei muito bom. Parabéns, Léo. Muito obrigado aí pelas dicas, explanações, sugestões. Fantástico. Imagina. Parabéns mesmo. Muito obrigado aí Fica proveitoso. Totalmente aberto aí, viu, doutor Pablo, para vocês não concordarem. Várias coisas que eu falei, além de serem respaldadas nos artigos, foram opiniões minhas mesmo, que eu acho importante a gente compartilhar elas também, mas ninguém tá certo, é só uma opinião e a gente está aqui para discutir. Léo, primeiramente queria te agradecer e falar que a sua proatividade tem contribuído muito para o nosso grupo. Você está sempre à frente com as ideias, com todas as coisas que você vem acrescentando para a gente. Foi uma grande aquisição para o Grupo Apivida ter você com a gente. Sua parceria é muito boa, né? Você é um cara bem engajado e não é à toa que você está aí fazendo essa aula excelente para a gente, né? Adorei. Foi abordado todos os temas que a gente tem em questão da auditoria, desde a implantação, né, que agora tem pouco menos de um ano, talvez maio faz um ano da implantação da auditoria. E achei abordar a aula em cima da literatura é muito bom, porque às vezes a gente fica com dúvida, né, porque é algo subjetivo, e você trazendo todas essas... quando a gente implantou a auditoria, a gente olhou todos os artigos, né? Mas, mesmo assim, a gente ficou com dúvidas de como aplicar isso na prática, e os artigos trazendo tudo isso, e vendo como a gente está no rumo certo, eu fico muito feliz. Tem alguns pontos que você abordou na aula, né, que eu queria até entrar em discussão e abrir aí para quem quiser falar. A gente tem gente de todo o grupo, vi que tem gente de Goiás, vi que tem gente da parte do Nordeste aí. Fica à vontade, pessoal, para quiser perguntar alguma coisa. E alguns pontos que eu queria rapidamente falar é que, assim, a IA, ela está vindo com toda força, é algo que não adianta a gente lutar contra a maré, assim como a gente não conseguiu lutar, eu não, né, porque eu não sou dessa... assim como o pessoal não conseguiu lutar contra as películas e o Pax, né, e veio para agregar, né. Então, e também dentro desse cenário, da mesma forma que a gente está acumulando muito volume de laudos, os médicos assistentes também estão acumulando muito volume de consultas. Então, você chegar para o médico assistente, um cara que às vezes atende 30 pessoas numa manhã, numa frequência muito rápida, que nem mesmo ele consegue lembrar o prontuário, você colocando ali a indicação clínica, você já começa a ajudar ele, porque ele já está ali a indicação que foi colocada por ele, e aí ele já consegue, junto com o paciente, relembrar o que foi que ele pediu o exame. O segundo ponto importante que eu acho é que eu não acho que realmente o médico tem que ler o corpo do laudo. Ele vai tirar dúvidas no corpo do laudo. Eu acho que ele tem que ler a sua conclusão. Então, assim, isso é uma opinião minha, né? Depois o artigo fala exatamente sobre isso também, né? E, assim, que a gente ficar descrevendo sinal, né? Muitas vezes coisas que o cara nem entende, e só depois concluir, isso cansa muito ele, né? Ele perde credibilidade para quem está lendo seu laudo. Diferente de se ele for na conclusão,
já tem uma interpretação sua sobre o que você avaliou tecnicamente, você ganha o cara nesse momento, porque ele está ali. A sua conclusão é a interpretação da sua análise técnica. Se você quiser escrever a sua análise técnica na análise do laudo, ok, mas a interpretação é sua posição. É o momento que você coloca a sua interpretação do exame na prática, né? Então, assim, eu acho que não tem que ir mesmo, na minha opinião, não tem que ir nada técnico, né, para a conclusão do exame. Acho que é nesse momento que você consegue ajudar o paciente e o médico assistente no raciocínio, e é nesse momento que você ganha da IA também, porque a IA ela vai ser meramente descritiva, né? Ela vai vir, se ela avançar muito, ela vai escrever um exame por inteiro. Agora, a interpretação daquele exame vai depender da análise clínica, dos dados clínicos, do contato que você teve com o médico assistente e da sua experiência, né? Naquilo ali. Então, eu acho que a conclusão, ela deve servir primeiro para ajudar o médico assistente na correria do dia a dia, né? E segundo, para que você saia desse teor descritivo, que é o que a gente cada vez mais está tentando diminuir, né? E para um teor interpretativo do teu laudo, que tu aprendeu com aquele sinal, enfim, com aquela interpretação da tua imagem. Ô, Nina, pode falar. Tem um ponto também que eu acabei não falando, que você falando aí eu lembrei, que é a situação em que eu tenho dúvida, né? Todo mundo tem dúvida, o mais novo, o mais velho. Uhum. Quando a gente pega um caso difícil, todo mundo mostra para todo mundo. É assim que funciona. E no laudo não é diferente. Às vezes a gente está sozinho, não consegue. Então, isso também é uma coisa minha, tá, gente? Vocês filtrem o que for importante para vocês. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro e eu não tenho nenhum pudor de passar minha dúvida. Não tenho vergonha de passar minha dúvida. Quando você aceita isso e coloca isso no laudo, é difícil você aceitar que tem dúvida e assinar que tem dúvida e passar a dúvida para outro colega. Só que isso é tão grandioso para você como profissional e para quem recebe, porque você tentou fazer o máximo, você interpretou, com frequência a gente estuda antes de liberar o laudo, né, de um dia para o outro, discute, com todo mundo é assim. E você conseguir passar a sua dúvida para o médico, às vezes você já ajuda tanto ele, que chegou com uma coisa que não sabia nada, chegou para você saiu com 3 dúvidas no laudo. O direcionamento da conduta já vai ser tão mais otimizada. Então, para a gente fechar, passem a dúvida de vocês, isso é super importante. Não tem importância você estar laudando um tumor e não ter certeza qual tumor é. Quanto mais tumor eu vejo, na verdade, menos certeza a gente tem, né? Tanta coisa que tem de tumor, molecular, genética. Agora, eu acho que não pode, um laudo, por exemplo, de tumor, sair como volumosa lesão ovalada com hipersinal em T2 e flare, e não concluiu nada. Brincando assim, se eu treinar meu filho para falar, meu filho, uma bola branca na cabeça, no flare é um tumor, ele vai fazer isso no laudo. Agora, a interpretação, aí é nossa, porque a gente estuda isso todo dia, a gente assiste as reuniões, a gente está com a literatura, então façam isso, sabe? Errem, errar é super grandioso. Toda vez que a gente erra, a gente aprende um monte e discute com um colega que pediu. É isso, assim, não tem muito mistério, não, né? Eu até às vezes Inclusive, eu frase, isso foi você que me ensinou. Ficaríamos gratos? Inclusive, foi você que me ensinou. Não, de você deixar a dúvida clara no laudo. Por exemplo, eu me lembro como hoje, você falando de um tumor da fossa posterior, que você achava eu acho que era um ependimoma, mas como tinha bastante restrição à difusão, você falou que devido às áreas de restrição à difusão, deve-se considerar também como possibilidade diagnóstica um medulloblastoma. E eu lembro que você colocou essa parte técnica, né, no laudo para levantar a hipótese também de que poderia ser outro tumor, porque o aspecto não estava tão característico, né? Isso o artigo até enfatiza mesmo. Quando você, só sem te interromper, quando você precisa defender uma postura, um ponto de vista, você pode se usar de artifícios técnicos para isso. Isso, ok.
Agora, você só concluir descrevendo coisa técnica, para quem vai ler, não faz, é palavra vazia, né? E a conclusão, ela deve ser diferente da sua análise, né, do laudo. Então, ela já é uma interpretação. E a outra coisa que eu também fico um pouco confusa, que eu sei que tem escolas que são assim, que primeiro descrevem já concluindo o corpo do laudo, mas eu fico um pouco preocupada com quem recebe o laudo, né? Porque, como você falou, o laudo é o seu material, é o que você representa, né? Como é que eu posso dizer? É sua... É o seu produto, é a sua vitrine, né? Enfim, seu produto, é isso. Então, quando o médico chega um laudo de 2 páginas, onde você escreveu um parágrafo grande e concluiu no final, imagina ele tendo que olhar muito rápido aquilo ali e tendo que ver onde é que ele tem que parar e ler a interpretação, entendeu? Então, já que você interpretou ali, para no ponto que você fez a análise técnica e pega aquela frase final ali, um pouco mais enxuta, coloca a descrição bem enxutinha e no final já coloca a sua ideia. Então, assim, teoricamente, você não vai perder tanto tempo e você vai dar um produto que ele fique mais fácil, menos cansativo para o médico que também está num momento de correria, interpretar aquele laudo, né? Exato. Aí, o pessoal está aberto, quem quiser perguntar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar de uma coisa de um ponto que eu tenho uma certa dúvida. E que a gente podia trabalhar isso e ver onde é que a gente encontra. Que o fato de você colocar indicação clínica não disponível ou não consta, teoricamente, a gente está errado, porque o radiologista, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, ele não deve laudar um exame sem indicação clínica, até porque é um ato médico solicitar um exame. Então, naquele momento ali, você precisa ter em mãos o ato do médico que solicitou o exame. Eu sei que, às vezes, nas teles, né, enfim, os próprios médicos, às vezes, colocam um CID Z000, que é consulta clínica, ou então avaliação complementar, e aí a gente, pela correria, acaba não avaliando, vê o que o exame está normal e acaba não indo muito atrás. Mas a gente tem que pensar a nível jurídico, se realmente a gente colocar essa questão de indicação clínica não consta, se isso não está deixando a gente aí exposto, né? E lembrando que, assim, dentro da rede do Apivida, como é um plano verticalizado, em que tudo nosso é rede própria, teoricamente, menos ainda a gente pode fazer isso, porque ali é só entrar em contato com o pessoal do operacional, pedir os dados clínicos daquele exame, abrir o sistema e olhar o prontuário. Então, para a gente não cabe muito, menos ainda isso, né? Mas se porventura a gente não consiga, talvez seja indicado, eu não sei, vamos pesquisar isso. Nem colocar a palavra indicação clínica, sabe? Então, por causa dessa normativa do CBR. Mas a gente pode olhar melhor e ver se isso realmente é de acordo com o que eu estou falando. Eu não tenho certeza. Era esses 2 pontos mesmo que eu queria conversar com vocês. Pessoal, tem alguma dúvida? Doutor Pablo, se eu quer falar alguma coisa? Não, estou querendo escutar os nossos colegas aí. Deixar em aberto aí para ouvir sugestões. Lembrar que isso aqui é uma conversa que a gente está procurando um horizonte, né? Um norte, para a gente sempre melhorar. Aí eu queria escutar os colegas aí que estão na plateia. Pessoal, fiquem à vontade, podem perguntar, discordar. Vou chamar os que eu conheço aqui, hein? Sacanagem. Vou te chamar, chama aí. Daniel Monstro, cadê o Daniel? Pô, acabou de sair, só porque eu chamei. Ele sabia, ele saiu só por isso, tímido. Naka, cadê a Naka? Luzi. Sacanagem, eu vou fazer isso não. Eu estava aqui vendo os comentários, aí no meio da aula eu estava falando aqui, né? Que é interessante que a maioria desses artigos, eu acho que todos, né, que você apresentou aí, eles são de fora. A gente não tem uma casuística
boa, né, brasileira com relação a isso. A gente podia aproveitar aí o volume que a gente tem de laudos do AP e provavelmente auditados aí ao longo do tempo para a gente fazer um artigo voltado para a nossa realidade, né? Excelente ideia, Nina. Porque, assim, é um volume muito alto e vocês têm toda essa métrica à mão, né? A gente podia pensar isso a longo prazo. Tanto, inclusive depois das melhorias que a gente está tentando fazer, das conversas, ver como isso foi melhorando, né? Exatamente. Porque tem tido melhora, né? Sim. E aí a gente tem que olhar o que é que no começo se auditava como impacto, ou até mesmo discordância sem impacto, e o que rapidamente a gente conseguiu melhorar, né? Então, eu acho que isso aí daria um trabalho legal. O Fernando está falando aqui, que está sem microfone, que gostaria de agradecer o Léo pela excelente apresentação. Acredito que temos que evoluir para a padronização da auditoria. E todo mundo agradecendo muito, Léo, sua aula, dizendo que contribuiu muito. E eu vou te falar, a gente ficou mais ou menos com 38 participantes do começo ao fim. Muito bom. Teve bom. Obrigado a todos, gente, de verdade. Eu sei que não é fácil assistir a aula 7. Aula não, é reunião. Depois de trabalhar o dia inteiro. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham uma boa noite aí com a família, descansem. E estamos à disposição todo mundo aí para ajudar e em prol do grupo aí. Obrigada, viu, Léo? Boa noite, obrigado, pessoal. Bom Nina, descanso. Pablo, todo mundo. Beijo, gente. Um abração. Tchau, tchau, doutor Pablo. Beijão. Boa noite para todos também. Obrigada, Léo, Nina, Pablo. Quem está falando? Tchau, Flavinha. Obrigado. Tchau, Flavinha. Obrigada, boa noite. Pessoalmente, né? O Covid... Aqui é o nosso encontro. Não, mas esse ano vai. Esse ano, no segundo semestre, não é possível, né, que a gente não faça uma confraternização da radiologia daquelas bem boa. Esse ano em São Paulo também é difícil confraternizar com vocês, né? Então, pelo menos à distância. Mas ouvi dizer que prometeram para o fim do ano aí um encontro presencial de verdade aí, viu? Depois. Vou batalhar por isso, hein? Não duvidem de mim. Mandar um vinho pelo correio, para cada um brindar, cada um com o seu vinho aí. Ô, pessoal, antes da gente encerrar, vocês se importam se eu colocar aqui na tela de todo mundo e todo mundo ligar a câmera, só pra gente bater um ponto aqui? Vai, todo mundo ligar a câmera pra gente tirar uma foto, pessoal, bora. A Naka ligou. Bora. Ajeita os cabelos. Só para documentar aqui, depois eu mando para todo mundo aí no grupo. Peraí. Pelo menos assim a gente fica conhecendo o rosto, né? Aê. Das pessoas que a gente trabalha. A gente conversa, pede socorro e nunca viu a pessoa pessoalmente. Pois é. Cheers. Obrigado, gente. Mais uma vez aí. Bom descanso. Obrigada, Léo. Obrigada, Nina. Obrigada, doutor valeu. Pablo. Tchau, tchau. Beijão. Boa noite. Bom descanso. Valeu, pessoal. Boa noite. Foi ótimo aí, Léo. Obrigado, viu? Obrigado. Um abração. Valeu.